Olá, questão 23, o EM Inverno 2019. Duas pequenas esferas idênticas, cada uma com massa m e carga q maior do que zero, estão suspensas por fios isolantes. Os dois fios têm mesmo comprimento L. Despreze as massas dos fios. As extremidades superiores dos fios estão fixas em um mesmo ponto e o sistema permanece estático, de modo que o centro das esferas e o ponto fixo formam um triângulo isósceles. Nessa situação, mede-se o ângulo alfa entre os fios em duas vezes. Aqui, ó, duas vezes. Ora, o ângulo mede 60 graus, ora, mede 90 graus. Considerando-se que os conjuntos Q, T e F representam respectivamente a carga, a tração em cada fio e a força eletrostática entre as cargas, para cada experimento assinale o que for correto. Vamos lá, iniciando a análise pensando somente na força. Então nós temos aqui essa esfera, bom, poderia analisar qualquer uma das duas, já que elas são idênticas, né? Mas vamos lá. Essa esfera ela tem uma massa, portanto ela tem uma força vertical chamada de peso. Essa esfera está sendo sustentada por um fio. Esse fio exerce uma força que é chamada força de tração. E essa esfera está sofrendo repulsão da outra esfera, já que elas têm cargas positivas, né? Cargas iguais, de sinais iguais, repulsão. Então aqui ó, nós temos a força de repulsão. Veja que nós temos três forças. Se eu reconectar essas forças, eu monto um triângulozinho retângulo. Então aqui ó, a força que está na horizontal é a força F, que eu vou chamar de F1, eu vou considerar o ângulo 1. Aqui nós temos o peso, lembrando que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E aqui nós temos a tração 1. Na situação 1, o ângulo é de 60 graus. Então o alfa mede 60. Mas aqui ó, nós dividimos bem na metade. Então esse ângulozinho aqui ó, é a metade de 60, 30 graus. Eu vou encontrar a tração 1 e a força 1 a partir do peso, que é a única força que nós conhecemos aqui para essa situação. Então, para a situação 1, deixa eu até destacar aqui, ó, para a situação 1, nós temos, eu vou encontrar a força 1. A força 1, para esse triângulo, é o cateto oposto. Então, eu procuro o cateto oposto, eu tenho o cateto adjacente, a relação entre catetos é dada pela tangente. Então, a tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. A tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a força 1 dividido por m vezes g. Força 1 é igual a mg vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Vamos destacar, nós já temos aqui ó, a força 1. Agora, encontrando a tração 1. A tração para esse triângulo é a nossa hipotenusa. Então, eu tenho o cateto adjacente e procuro a hipotenusa. Então, a melhor relação trigonométrica é o cosseno. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, o peso, dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a mg dividido pela tração 1. Então, a tração 1 vai ser igual a 2 vezes mg dividido pela raiz quadrada de 3. Tem como simplificar, mas vamos deixar assim e depois a gente melhora se for necessário. Vamos fazer a mesma coisa, mas agora pensando na situação 2, onde o ângulo muda. O ângulo agora passa a ser de 45 graus, né? Vamos lembrar aqui, ó. Ele fala que o ângulo alfa2 é de 90, então a metade de 90 vai ser 45 graus. Vamos desenhar aqui, ó,
detalhadamente. Então, nós temos novamente o triângulozinho, agora para a situação 2, então aqui vai ser a força 2, o peso não mudou, né? A massa vezes a gravidade. Aqui a tração 2 e o ângulo aqui é de 45 graus, metade de 90. Para encontrar a força 2, tangente. Então, a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 45 graus é 1, então nós temos que a força 2 é igual a m vezes g, é igual ao peso. Vamos destacar isso aqui. Calculando agora a tração 2. A tração é a hipotenusa do triângulo, nós temos o cateto adjacente, então cosseno. Cosseno de 45 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a mg sobre a tração 2. Tração 2 é 2mg dividido por raiz quadrada de 2. Aqui a gente também poderia simplificar, mas vamos manter assim, que lá na frente a gente simplifica caso seja necessário. Então encontramos F2, T2, F1 e T1. Vamos ver o que ele propõe aqui, ó. No item 01, a força 2 sobre a força 1 é raiz quadrada de 3, força 2 sobre força 1. Vamos calcular aqui, ó. Força 2 sobre a força 1. A força 2 é igual a item 01, força 2 sobre força 1. A força 2 é igual a m vezes g. A força 1, vamos lembrar aqui, a força 1 é mg, raiz de 3 sobre 3. Então, mg vezes raiz de 3 sobre 3. Podemos cancelar esse mg com esse mg, e então força 2 sobre força 1 é igual a 3 sobre raiz quadrada de 3. Aqui a gente simplifica, multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Portanto, força 2 sobre força 1 é igual a raiz quadrada de 3. E foi o que ele propôs, então o item 01 é um item verdadeiro. Item 2, ele quer a razão entre T2 e T1. T2 e T1, vamos anotar aqui, ó. Item 2, tração 2 sobre a tração 1. A tração 2, vamos lembrar, a tração 2 é 2mg raiz de 2. 2mg dividido por raiz quadrada de 2. E a tração 1 vai ser 2mg dividido por raiz quadrada de 3. Então, 2mg raiz quadrada de 3. Veja que nós podemos cancelar esse 2mg com esse 2mg. E então, T2 sobre T1 é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Nós podemos fazer o seguinte, simplificar multiplicando aqui, ó, em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Logo, a tração 2 sobre a tração 1 vai ser raiz de 3 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 6, dividido por 2. Essa é a razão entre a tração 2 e a tração 1. E foi o que ele propôs. Então, pode assinalar o item 02. Item 4. Ele quer a razão entre Q2 e Q1. Olha, eu preciso
desenhar o triângulo novamente, né? A gente desenhou o triângulo ali pensando nas forças, agora nós vamos desenhar o triângulo pensando nas distâncias. Então eu vou pular esse item, mas daqui a pouco a gente resolve ele, fica tranquilo. Aqui o item 8, ele quer a razão entre F1 e T1. F1 e T1. Vamos lá. F1 e T1. Eu vou até fazer em vermelho aqui, ó. F1, esse é o item 08, né? O item 08, a razão entre F1 e T1. O F1 está aqui, ó, mg raiz de 3 sobre 3. mg raiz quadrada de 3 sobre 3, dividido por 2mg raiz quadrada de 3. Nós podemos aqui, ó, cancelar esse mg com esse mg. E aí vamos, já que é uma divisão de frações, né, vamos manter a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, a força 1 sobre a tração 1 ficará raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar 3, dividido por 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, a razão entre F1 e T1 é igual a meio. Foi o que ele propôs, não foi o que ele propôs, item incorreto. Agora o item 16, a razão entre F2 e T2. Vamos lá, F2 e T2, item 16, razão entre F2 e T2. F2 é mg, m vezes g. E T2 é 2mg dividido por raiz quadrada de 2. Veja, podemos cancelar esse mg com esse mg. E aí, como é uma divisão de frações, a gente inverte a de baixo e ficará raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. E não foi o que ele propôs. Então, incorreto o item 16. Voltando lá para o item 4, ele quer saber a razão entre Q2 e Q1. Q2 e Q1. Vamos calcular aqui, ó, novamente o triângulo. Veja que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ora eu vou chamar de D1, ora eu vou chamar de D2. Então, para a situação D1, para a situação 2, D2. Eu vou desenhar aqui, ó, para que a gente observe isso com tranquilidade. Então, nós temos o comprimento L, e já que eu dividi bem no meio aqui, ó, vai ser a metade da distância. Então, vamos chamar de D sobre 2. E o ângulo aqui, ó, ora é 30 graus, ora 45 graus. Eu procuro essa distância D. Então, eu tenho a hipotenusa e procuro o cateto oposto. Então, vamos lá, para a situação 1. Nós temos que o seno de 30 graus é o cateto oposto, D1 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. O seno de 30 graus é meio, que é igual a D1 dividido por 2 vezes o L. Podemos cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 2, e então D1 é igual a L. Agora para a situação 2. Mesmo esqueminha. Nós temos que o seno, agora é o seno de 45 graus, é igual ao cateto oposto, D2 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento do fio. A raiz quadrada de o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que é igual a D2 dividido por 2 vezes o L. Podemos cancelar esse 2 com esse 2 e a conclusão é que a distância 2 é igual a L vezes raiz quadrada de 2. Então, nós temos as duas distâncias. Agora que temos as duas distâncias, nós podemos substituir lá na equaçãozinha da força. Então,
eu escrevo o seguinte, lei de Coulomb, força eletrostática é K vezes a carga, como elas são iguais, então é carga ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Então, para a situação 1, nós sabemos que na situação 1, a força, vamos lembrar lá, a força na situação 1 é igual a, aqui ó, mg raiz quadrada de 3 sobre 3. mg raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, a força é mg raiz quadrada de 3 sobre 3, que é igual a K vezes a carga 1 dividido pela distância ao quadrado. E a distância é L, então L ao quadrado. Para a situação 2, mesma equação. Qual é a força lá na situação 2? A força na situação 2 aqui ó, é M vezes G. A força na situação 2 é mg. Então, no lugar da força, M vezes G é igual a K, carga 2 ao quadrado, aqui faltou um quadrado, dividido pela distância 2 ao quadrado. A distância 2 é L raiz de 2, então vai ser L ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. 2L ao quadrado. Veja que aqui ó, é mg. E aqui ó, é mg. E mg vale tudo isso aqui. Então já vamos substituindo. Olha, eu encontrei a distância, então para gerar espaço, está ficando muito apertado ali, eu vou apagar essa conclusão aqui. Ó. Ela foi útil, foi necessária, mas agora eu apago. Então nós temos, deixa eu apagar isso aqui também, nós temos que mg vale tudo isso aqui. Então no lugar do mg, K carga 2 ao quadrado dividido por 2 vezes L ao quadrado, vezes, aqui ó, continuando, raiz quadrada de 3 sobre 3 é igual a K, carga 1 ao quadrado, dividido por L ao quadrado. Cancelando esse L ao quadrado com esse L ao quadrado, cancelando esse K com esse K, nós temos agora que carga 2 dividido por carga 1, ambas estão ao quadrado, é igual a 2 vezes 3 dá 6, e a raiz de 3 desce dividindo aqui. Podemos simplificar, vamos simplificar aqui ó, multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Nós temos raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes a raiz de 3. Então, Q2 sobre Q1 ao quadrado é 2 raiz de 3. Ou, continua aqui, exercício extenso, né? Carga 2 sobre carga 1 é igual a 2 vezes a raiz de 3. E a gente tira o quadrado, joga para o outro lado a raiz. E a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Então, a carga 2 sobre a carga 1 é 2 vezes a raiz de 3 elevado a meio. E dá uma olhadinha lá no item 4, voltamos no item 4 e foi o que ele propôs. Então, o item 4 é um item verdadeiro. Questão 23, bem ardida, muita continha, mas a soma para a questão 23 é 0,7. Valeu, bons estudos e até o futuro!